Boa tarde, galerinha do 5º ano, tudo bem com vocês aí de casa? Espero que vocês estejam muito bem. Como você já me conhece, eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui estudando um pouquinho alguns conteúdos na disciplina de língua portuguesa. Então, vamos lá participar desse momento preparado especialmente para você. Convida aí toda a tua família e vamos juntos se aventurar no mundo dos conhecimentos. E hoje nós iremos estudar os sinais de pontuação, tá? Os sinais de pontuação, os quais fazem parte, tá certo, aí da nossa construção, das nossas frases, construção de texto, mas principalmente do nosso vocabulário, né? Cada expressão aí de uma pontuação, ela dá um sentido melhor em uma frase, tá? Então vamos agora conhecer um pouquinho sobre cada um dos pontos aí que fazem parte dos sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estética. Então vamos agora conhecer alguns desses sinais de pontuação, tá? Então nós temos o ponto final, tá? A vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos, pontos de exclamação, pontos de interrogação, as reticências, as aspas, parênteses e o travessão. Então aqui nós vamos conhecer os pontos agora e como utilizarmos na escrita, tá? Então aí, pega aí o teu material de estudo, senta aí, se acomoda, pega um lápis, um caderno, uma folha, o que você tiver aí bem pertinho de você, tá? E vamos agora para a explicação de cada um desses sinais de pontuação. Como usar cada um desses sinais? Vamos lá? O ponto, vamos conhecer. Ou o ponto final, né? Como a gente já conhece. É utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Como assim? Vamos conhecer. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Então aqui, ó, um ponto final, tá? Indicando o quê? Uma ideia ou um discurso, tá? Ou o final de um período. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar para pedir perdão. Ponto. Finalizei, tá certo? Aí, o conceito aí da minha frase, tá? O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto, tá certo? Então, vimos aí que o ponto, ele é usado para finalizar, tá? Uma ideia, um discurso e indicar o final de um período, ok? E a vírgula, como utilizar a vírgula aí durante um texto ou na construção de uma frase, tá? A vírgula indica uma pausa num discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. Então, se você não tiver noção aí de onde usar a vírgula, peça uma ajuda, tá bom? Faz aí o uso, pratica, exercita, porque se a vírgula estiver, tá, em uma frase, em um lugar errado, incorreto, ela vai trazer uma compreensão diferente, talvez, daquilo que você não queira transmitir na sua escrita. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função, tá? Bem como para separar o oposto e o vocativo. Lembra aí o vocativo da frase? Aquele lá que está, o sujeito da frase. Você lembra? A gente estudamos aqui o vocativo também, tá? Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Quem vai precisar da farinha? Alguém, não é isso? Então aí o vou aí refere-se a um sujeito, tá? O vocativo aí da frase.
Então, percebam aqui que nessa frase nós temos as vírgulas para separar alguns ingredientes que a pessoa, o sujeito da frase, irá utilizar. Vou precisar de farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar, ok? Rosemaria, aí o sujeito aí da frase, tá? Apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Percebam aí o uso das vírgulas para melhor compreensão aí da frase. Como aqui a gente já acabou de ler, a vírgula também, tá? Serve para separar termos com a mesma função, bem como para separar o oposto e o vocativo, tá certo? Ponto e vírgula, né? A gente não usa muito, talvez por falta de compreensão melhor. E eu espero que a partir de hoje você consiga utilizar o ponto e vírgula, tá? Bem melhor. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, né? Já que hora representa uma pausa mais longa que a vírgula. Presta atenção, ela apresenta aí uma pausa mais longa que a vírgula, tá? E a hora mais breve que o ponto. Então, vamos observar aqui a frase a seguir. Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, aí uma pausa mais longa. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas, tá? É um pouco, né, a vírgula e o ponto e vírgula, às vezes ela tem quase o mesmo sentido aí na colocação da frase. A gente só vai perceber a sua utilização com melhor qualidade, tá certo? Quando percebermos que esta frase, se ela apresentar uma pausa mais longa, você aí já vai perceber, tá certo? Que eu terei aí um ponto e vírgula, tá bom? 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração, tá? Na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Observem aqui também, Joana explicou, aí temos 2 pontos, vem o travessão para iniciar uma fala. Não devemos pisar na grama do parque. Então, concluímos que os 2 pontos, tá? É utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala, como aqui a de Joana, como exemplo, para iniciar uma enumeração, tá? Uma sequência aqui de coisas. Ponto de explicação. O ponto de explicação é utilizado para exclamar. Exclamação, exclamar. Assim é colocado em frases que denotam sentidos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto, tá? Então, utilizaremos a exclamação para esses seguintes aqui, descrições. Que horror! Ganhei! Então, aí eu estou exclamando. Então, utilizarei a exclamação. E o ponto de interrogação? Esse vocês conhecem, né? É utilizado para interrogar, perguntar. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livres. Vamos ver aqui um exemplo. Quer ir ao cinema comigo? Eu estou te fazendo uma pergunta, tá? Uma pergunta bem direta.
Será que eles preferem jornais ou revistas? Então aí, para interrogar algo, eu utilizarei a interrogação. E agora, as aspas. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usado para delimitar citações de obra, ou seja, quando aí você estiver escrevendo futuramente, eu creio, a sua monografia. Existem várias dissertações de autores, tá? Então você vai ali expor na sua monografia, no seu TCC, uma fala que você achou muito importante. Então, para você colocá-la, adquirir essa fala aí na sua monografia, você vai utilizar as aspas, tá certo? Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom, tá? E os parênteses? Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias. Vamos ver aqui um exemplo. O funcionário, entre parênteses, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos, tá? E o travessão, vamos conhecer agora, tá? O último ponto aqui que a gente vai conhecer na nossa aulinha de hoje. O travessão, para que ele é utilizado? Como eu devo utilizar? O travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou a dupla vírgula, tá? Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Vem aqui o travessão. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Então, vimos aqui a utilização do travessão, que ele é utilizado, tá? Em início de frases diretas, para indicar os diálogos, tá? Como a gente viu aqui no exemplo, ou para substituir parênteses ou as duplas vírgulas. Muito bem, galerinha. Hoje nós conhecemos um pouquinho sobre os sinais de pontuação e a sua utilização aí nas frases de um texto, tá? Para melhor compreensão. E não se esqueçam, para que cada uma delas estejam aí bem colocada aí no seu texto, é preciso de bastante compreensão, senão você vai distorcer o sentido que você quer transmitir aí na sua escrita. Então, pratica bastante, faz exercício e assim você ficará cada vez mais aí super esperto e se descobrindo ainda mais nesse universo aí do conhecimento. Desejo um dia abençoado, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!